que vai começar mais um vídeo do Dom Fredon. Não me diga. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos estudantes, Dom Freduchos e Dom Freduchas. Sou eu mais uma vez aqui falando com vocês, professor Fred Cortes, do canal Dom Fredon da História no YouTube. Beleza, pessoal? Antes da gente começar a aula de hoje, queria só fazer um comentário. As pessoas têm me parado na rua, né, para elogiar o programa, mas muitos têm dito assim: Poxa, Fred, você era mais divertido, você contava mais piada, o que aconteceu? Você tá triste? Acabou a mamata. Acabou a moleza, filhão. Sem brincadeira, sem risadinha. Bom, jacaré? Acho que deu, né? Deu uma impressão de seriedade, né? Pô, fez conta volta, jacaré. A gente vai, ó, para as cabeças, filhão. Bora. Portanto, na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre a Conjuração Mineira, né? Que é muito conhecido como a Inconfidência Mineira. E aí já começa com a hashtag Dica do Fred da aula de hoje, né? A denominação Inconfidência Mineira, ela tem um certo significado pejorativo nisso daí, né? Para alguns historiadores, Inconfidentes foi o nome dado pela coroa portuguesa, né, para os conspiradores. Por quê? Inconfidente nada mais é do que um traidor, né? E isso nos remete a uma das principais características da Conjuração Mineira, ou Inconfidência Mineira, se você quiser chamar assim também, que era o fato da Conjuração Mineira ser considerada uma revolta, né, ou uma tentativa de revolta, uma conspiração de caráter elitista. Elitista. O que significa isso? Significa dizer que as lideranças desse movimento eram representantes das camadas mais altas da sociedade mineratória, né? Então havia um proprietário de terras, Então havia proprietário de terras, né? Havia advogados, o que na época, né, para o cara conseguir se formar em direito, o cara tinha que estudar fora da Europa, principalmente em Coimbra, ou seja, membros de famílias mais ricas, né? Havia religiosos, né? Havia contratadores que eram funcionários públicos e havia uma figura curiosa nisso daí que era um alferes, né? Que era Tiradentes, que acabou se transformando aí na figura mais conhecida desse movimento. Beleza, pessoal? Então essa é a primeira característica aí da Conjuração Mineira, é o fato dela ser elitista, né? Pelo fato de muitos desses conspiradores fazer parte de uma camada mais alta da sociedade, a coroa portuguesa entendeu que esses caras seriam traidores, ou seja, inconfidentes, tá? Um outro ponto importante nisso tudo daí é a influência que esse movimento teve, né? Que foi o caso do Iluminismo, né? Que era aquele conjunto de ideias que surge na Europa, né? A partir do século XVIII, né? Que tinha como uma das principais características uma crítica ao chamado Antigo Regime, né? Que de uma certa maneira as características do Iluminismo falavam bastante na questão da liberdade, né? Então, da liberdade comercial, e no caso aqui do continente americano, o Iluminismo ele chega com essa proposta de promover a liberdade dessa região em relação às suas metrópoles. Uma outra influência importante aí acabou sendo a independência dos Estados Unidos of America, né? Os United States of America, né? Estados Unidos, né? Que havia ocorrido em 1776. A data oficial, 4 de julho de 1776. A minha continência, a bandeira americana. Mas todo mundo sabe que não foi nesse momento que os Estados Unidos conquistam a independência, não é verdade? Em 1776, eles optam, né, por iniciar a luta. Essa luta só vai ser conquistada no início da década de 1780. Mas para eles, o 4 de julho de 1776 é considerado a independência daquele país. E essas ideias, né, ou seja, o fato dos Estados Unidos, né, de você ter uma região na colônia americana que conquista a independência sobre a sua metrópole, chega até esse território, influenciando também essas principais lideranças. Um outro ponto muito importante aí sobre a Conjuração Mineira acabou sendo os objetivos deste movimento, né? Quais eram esses objetivos? Quais? Todo mundo quer
Sabe essa, Jacaré? Sabe nada, né, Jacaré? Não quer nada, hein? Assistir telecurso, né? Tá certo. Vamos lá. Quais eram os objetivos deste movimento? Então vamos começar. Primeiro, a proclamação de uma república, ou seja, a independência e a proclamação de uma república na região que correspondia à cidade de Vila Rica, que é a atual Ouro Preto, São João del Rei, a atual cidade de Tiradentes, se eu não me engano chamava-se São José, atual cidade de Mariana, né, e aquela região que era uma região considerada importante para a mineração, né? E é um outro ponto curioso aqui, a Conjuração Mineira ela não tinha como proposta, né, promover a independência do território brasileiro, de todo o território brasileiro. A proposta dos conjurados ali de Minas Gerais era promover uma independência local daquela região da mineração. Tranquilo, pessoal? Né? Então, primeira característica, promover uma independência e criação de uma república naquela área. Né? Uma segunda característica importante aí, né, da Conjuração Mineira era a tentativa da criação de uma universidade em Vila Rica, né, atual Ouro Preto. Uma terceira característica importante era o perdão das dívidas dos cidadãos. Por que isso é importante? Porque muitas dessas lideranças da Conjuração Mineira tinham dívidas com a coroa portuguesa, né? E tanto tinham dívidas, né, que a proposta inicial da criação de uma revolta, né, seria dada no dia em que a derrama fosse acionada, né? A derrama que era o confisco de bens, né? Alguns desses caras tinham dívidas com Portugal. Então eles resolveram identificar o seguinte: se a gente conseguir a criação de uma república aqui, a gente perdoa as dívidas de todos os habitantes dessa área, né? Então essa terceira característica ela é importante também, né? Um outro ponto muito importante da Conjuração Mineira era a revogação do Alvará de 1785, né, que era uma determinação da coroa portuguesa que proibia a instalação de manufaturas no território colonial brasileiro, né, e os conjurados, então, queriam acabar com isso, né. E para a gente finalizar aí, vale a pena destacar a criação de uma bandeira, que é essa bandeira aqui que vocês estão vendo aqui, ó, né. Era uma bandeira com um triângulo, né, escrito Liberta quae seratamen, né, que era em latim. Você que não fala latim deveria aprender, que isso é uma língua considerada moderna, aí, todo mundo fazendo. Que significa liberdade ainda que tardia, que é essa bandeira aqui. Um detalhe interessante nisso tudo é que a revolta ela nem chega a acontecer. Ela não ocorre, né? Para muitos historiadores, ela não passa de uma série de debates e de discussões que alguns membros da elite de Minas Gerais tinham, né? Por que ela não acontece? Porque antes que ela pudesse acontecer, né, o Joaquim Silvério dos Reis, que era um dos membros desse movimento, ele acaba delatando esse movimento ao governador da província, lá o Visconde de Barbacena, em troca do perdão das suas dívidas, né? Então é como se ele chegasse para o governador e falasse assim: governador, tem um babado para te contar, mas só conto se você perdoar as minhas dívidas. E o que o Visconde de Barbacena faz? Fala, aí ele diz: vai perdoar? Fala você. Não, perdoa você. Fala você. Não. Enfim, o Joaquim Silvério dos Reis acaba delatando todos os participantes, né? Imediatamente, Visconde de Barbacena aciona as tropas militares daquela região e essas principais lideranças elas são presas, né? Detalhe interessante nisso tudo é que mais de 20 pessoas acabam sendo condenados à morte, né? Incluindo alguns desses líderes importantes que representavam famílias importantes da região de Minas Gerais. Entretanto, né, somente uma pessoa acabou sendo executada, né, que era o alferes, né, Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. Ele é o único a ser executado, né, no dia 21 de abril de 1792. O Tiradentes é executado em praça pública, né, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Seu corpo ele foi enforcado, né, o seu corpo é esquartejado e colocado aí nos caminhos de Minas Gerais, para representar aí um exemplo a não ser seguido pela população, né? Tem uma frase que dizem que foi dita pelo algoz, lá o carrasco de Tiradentes, né, um representante da coroa portuguesa, que dizia mais ou menos assim: não traia o teu rei nem em pensamento. Ou seja, Tiradentes, o representante aí de uma camada mais baixa
dessa liderança. É importante destacar que Tiradentes não era pobre, não era paupérrimo, como durante muito tempo se falou, né? Ele não era um cara que não tinha posses, isso é uma bobagem, né? Ele tinha uma propriedade, ele sabia ler, ele era um alferes, portanto ele era um funcionário público, ele tinha uma condição financeira razoável. Agora, comparado aos outros líderes desse movimento, Tiradentes de fato representava uma camada mais baixa, e ele é o único a ser executado, né? A imagem de Tiradentes é um pouco controversa nisso tudo, né? Durante muito tempo, a Conjuração Mineira fica esquecida, ou seja, óbvio que ela era lembrada pela população que morava naquela região, mas o Tiradentes não representava uma figura importante para a história do Brasil, fato que muda com a proclamação da República, né? Lá em 1889, né? 15 de novembro de 1889, a República era proclamada, e para alguns historiadores, a partir desse momento, Tiradentes é alçado a uma figura de herói nacional, cria-se inclusive o feriado de Tiradentes no dia 21 de abril. Né? Isso porque, para alguns historiadores, naquele momento de república havia necessidade de se criar novos símbolos, portanto novos heróis que não lembrassem a monarquia, e Tiradentes é alçado então a essa categoria de herói nacional ou mártir da independência. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham aprendido na aula de hoje aí, né? Mais uma vez, meu muito obrigado. Pode curtir, pode compartilhar, avisa a galera, avisa os amigos, avisa os inimigos, avisa todo mundo, tá? E qualquer dúvida é só entrar em contato. Para as próximas aulas aí vamos falar de alguns assuntos muito importantes também. Foi um prazer mais uma vez estar com vocês. Um grande beijo, um efusivo aperto de mãos e passar muito bem.